Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Em 1954, o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, teria feito um pacto secreto com extraterrestres. O chamado Tratado de Greada teria garantido tecnologia alienígena ao governo americano, mas a um preço assustador. Humanos sendo abduzidos para experimentos. E o pior, o controle saiu das mãos da humanidade. No vídeo de hoje você vai conferir o que foi o Tratado de Greada. Apesar de não haver registros oficiais, as inúmeras alegações em torno desse tratado fazem com que ele não possa ser simplesmente descartado. São inúmeros os relatos de vários ex-oficiais do governo norte-americano que não somente afirmam a veracidade do tratado, mas também relatam como os Estados Unidos foram enganados pelos aliens. Mas antes de passarmos diretamente ao tratado, eu preciso lhe perguntar: você acredita em vida fora da Terra? Em 2023, durante uma entrevista, Bill Nelson, o diretor da NASA, afirmou que sim, ele próprio acredita em vida extraterrestre. A estatística também está ao lado daqueles que acreditam. Porque, pense comigo, são bilhões de planetas somente na Via Láctea, e nós já possuímos o conhecimento de que alguns desses planetas atendem às condições necessárias para abrigar vidas. É possível até mesmo encontrar grandes oceanos em alguns deles. Somente com isso podemos afirmar que existe vida além da Terra. Mas isso leva a uma outra questão. De que tipo de vida estamos falando? É porque um micro-organismo, uma bactéria, ou até mesmo um animal vivendo no fundo de um desses oceanos interplanetários já é considerado um extraterrestre, concorda? Atualmente, nós sabemos que a Lua de Júpiter, chamada Europa, e a Lua de Saturno, conhecida como Encélado, possuem grandes oceanos inexplorados. Ou seja, do mesmo modo que há seres nas profundezas do nosso próprio oceano e que não temos nenhum tipo de informação sobre eles, é perfeitamente capaz de haver vida dentro desses oceanos. A grande questão nunca foi se há ou não vida, mas sim se existe vida inteligente. São bilhões de anos e eventos aleatórios para a vida com inteligência poder prosperar num planeta. Peguemos a Terra como exemplo. Nosso planeta possui 4 bilhões e meio de anos, enquanto a humanidade está por aqui há somente 200 mil anos. E só nos últimos anos é que realmente temos feito grandes avanços tecnológicos. Além disso, há outro problema vital que permeia a existência, ou inexistência de vida extraterrestre, e que é justamente o tema central do Tratado de Greada. Se a vida inteligente realmente existisse e viesse ao nosso encontro, teríamos um cenário de guerra ou de paz? Apenas por vir até nós, isso já demonstraria que eles possuem uma tecnologia muito superior à nossa e poderiam nos destruir sem grandes esforços. Não haveria nem mesmo necessidade de grandes confrontos em campos de batalha, tal como os filmes de Hollywood gostam de relatar. Basta que eles nos bombardeassem ou até mesmo impedissem que a luz solar chegasse até nós e pronto. Em qualquer uma dessas situações, nós não teríamos condições de nos defender. No outro cenário, o cenário mais otimista, eles poderiam vir em paz. Por se tornarem uma raça tão avançada a ponto de serem capazes de viajar pelo universo, não haveria motivos para guerrear. Vindo em paz, eles estariam aptos a compartilhar sua tecnologia, desde que nós também nos comprometêssemos a seguir os mesmos ideais de paz e prosperidade. E então, qual dos dois casos você acha que corresponde aos aliens do Tratado de Greada? Bom, pois eu vou logo te dizer. Os dois casos. Já que, na verdade, foram duas raças alienígenas a entrar em contato com a humanidade. Tudo ocorreu na década de 50, sendo importante contextualizarmos o momento pelo qual a humanidade estava passando: a Guerra Fria. O contexto histórico de 1954, ano em que, supostamente, ocorreu o Tratado de Greada,
foi marcado pela intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. A corrida armamentista nuclear estava a todo vapor, com todas as nações considerando a tecnologia militar como algo prioritário. Nesse contexto, o presidente dos Estados Unidos teve de lidar com a chegada de duas raças alienígenas. Dwight D. Eisenhower foi o 34º presidente, e antes disso, foi um grande general 5 estrelas, participando ativamente da Segunda Guerra Mundial como comandante das forças aliadas na Europa. Como presidente, ele tinha uma poderosa política externa de contenção ao comunismo, a doutrina Eisenhower, cujo objetivo era frear os avanços soviéticos no Oriente Médio. Seu período na presidência foi de grande crescimento econômico para o país, além da construção de um sistema de rodovias interestaduais. Em 1953, a raça extraterrestre conhecida como Greys chega à Terra pela primeira vez. Eles vieram em enormes naves espaciais e as estacionaram na nossa órbita. Neste momento, é importante lembrar que não há nada que possamos fazer, pelo menos não até uma oportunidade se apresentar, logo no ano seguinte. No dia 20 de fevereiro de 1954, o presidente Eisenhower estava curtindo suas férias na Geórgia quando foi convocado para uma emergência. Oficialmente, seria uma visita ao dentista, pois o presidente já havia tido um problema dentário de última hora, necessitando da ajuda de um profissional. O mais estranho é que tal visita ao dentista ocorreu à noite, a noite toda, para ser mais exato. Mas por que um presidente passaria a noite inteira no consultório de um dentista? E por que ninguém nunca viu esse dentista novamente? Como você já pode imaginar, tudo não passava de uma fachada. Os documentos vazados do Tratado de Greada destacam que, nessa mesma noite, o presidente se deslocou para uma base da Força Aérea, na qual teve uma reunião secreta com uma raça de extraterrestres. Mas aqui, a história fica ainda mais estranha, pois a reunião que ele teve não foi com os Greys, mas sim com uma nova raça, a qual ficou conhecida como Nórdicos. Eles receberam esse nome, pois, de acordo com os relatos daqueles que os avistaram, eles apresentavam uma aparência nórdica. Nessa reunião, os nórdicos teriam oferecido um acordo a Eisenhower. Nesse acordo, eles se propuseram a se livrar dos Greys, que estavam sobrevoando a órbita da Terra desde o ano anterior. E tudo que os humanos deveriam fazer seria se livrar das armas nucleares e abandonar a corrida armamentista. A oferta deles seria tanto para se livrar de uma raça alienígena perigosa, quanto para auxiliar a humanidade na busca pela paz, de modo que vivêssemos em harmonia. Essa oferta foi negada. Pelo contexto em que vivíamos durante a Guerra Fria, o presidente Eisenhower não tinha pretensões de abandonar a corrida armamentista. Na verdade, o intuito dele era ter acesso à tecnologia alienígena, nem que para isso fosse necessário realizar um trato diretamente com os Greys. E foi exatamente o que aconteceu. Muitas alegações cercam o Tratado de Greada, mas até hoje nenhuma evidência concreta foi apresentada. Porém, o simples fato de que a maioria dessas pessoas trabalhava em cargos de alto escalão nos Estados Unidos, envolvidos diretamente com o acontecimento, pode ser prova o suficiente do que elas dizem. Um dos nomes que diz muito sobre o ocorrido é o de William Cooper, ex-membro da Inteligência Naval dos Estados Unidos. Ele afirma que o presidente Eisenhower realmente assinou um tratado com os extraterrestres em 1954 e fez isso pois se deu conta de que, tendo negado a ajuda dos nórdicos, ele não mais poderia conter a presença alienígena na Terra. Conforme William Cooper relata, o Tratado de Greada previa que os aliens não interferissem em nossos assuntos e nem nós nos deles. A presença deles em nosso planeta seria um segredo, com o governo, inclusive, se esforçando para que as coisas permanecessem assim. A tecnologia que Eisenhower tanto queria pôr as mãos seria finalmente compartilhada.
mas somente com os Estados Unidos, sendo que um acordo com qualquer outra nação jamais poderia ser efetuado. E qual seria a parte dos Greys nesse acordo? Em troca, eles obtiveram a permissão para abduzir humanos e efetuar os seus experimentos, contanto que fosse de maneira controlada. Além disso, eles deveriam sempre devolver os humanos para o local de onde foram abduzidos, com a memória apagada, além de sempre fornecer uma lista à Majestic 12 sobre todos os humanos que fossem abduzidos. Para os que nunca ouviram esse termo antes, a Majestic 12 foi supostamente uma divisão secreta do governo dos Estados Unidos, formada por apenas 12 pessoas, como sugere o título, escolhidas a dedo, cujo objetivo era tratar dos assuntos extraterrestres. Claro, isso é algo que nunca foi confirmado, sendo exatamente esse o objetivo. O FBI já se pronunciou sobre essa suposta divisão secreta, afirmando que todos os documentos que comprovam sua existência foram forjados. Como é impossível afirmarmos a existência desse comitê, todos os documentos sobre ele devem sempre ser analisados com suspeita e precaução. Entretanto, dentre os documentos de que temos conhecimento, um deles, supostamente, relata sobre o Tratado de Greada, afirmando que qualquer encontro com entidades conhecidas por serem de origem extraterrestre é considerado uma questão de segurança nacional e, portanto, classificado como secreto. Em nenhuma circunstância o público em geral ou a imprensa devem ser informados da existência dessas entidades. A política oficial do governo é que tais criaturas não existem e que nenhuma agência do governo federal está envolvida em qualquer estudo de extraterrestre ou seus artefatos. Qualquer violação da política estabelecida é absolutamente proibida. Para reforçar isso, em 1953, a Marinha, Exército e o Corpo de Fuzileiros fez com que quaisquer divulgações não autorizadas de informações relacionadas a OVNIs fosse enquadrada como crime sob a lei de espionagem. Tal crime é punível com até 10 anos de prisão, além de uma multa de $10 mil. Teoria da conspiração ou não, a existência do Majestic 12 é, no mínimo, controversa. Bem, mas voltando ao acordo com os Greys, essa delimitação de que a tecnologia jamais poderia ser compartilhada com outra nação, além de que eles teriam permissão apenas para abduzir cidadãos americanos, poderia explicar o porquê da maioria dos casos de abduções acontecerem somente nos Estados Unidos. William Cooper não é o único que faz tais afirmações. Philip Schneider é um dos nomes mais citados quando falamos sobre o Tratado de Greada. Ele era um engenheiro com especialização em geologia que afirmava trabalhar em projetos secretos de bases subterrâneas no Novo México. Schneider é um dos únicos dos denunciantes que sabe o nome do tratado assinado em 54, mas não é esse o motivo dele ser um dos nomes mais citados, e já já nós voltaremos a ele. Se você tiver prestado bastante atenção, notará que uma coisa não parece certa nesse contrato. Afinal, quais garantias o governo dos Estados Unidos tinha de que os Greys fossem realmente cumprir a parte deles no acordo? Não é como se existisse qualquer possibilidade de processá-los por uma quebra de contrato. E sim, não demorou muito para que eles começassem a descumprir o Tratado de Greada. Outro nome que encabeça as acusações, e dessa vez temos um nome realmente de peso, é o do coronel Philip J. Corso. Ele atuou durante a Segunda Guerra, servindo na inteligência do Exército na Europa. Depois disso, ele foi promovido a chefe do Corpo de Contra-Inteligência dos Estados Unidos, responsável por organizar a segura passagem de 10 mil refugiados judeus no período. Mesmo após a guerra, Corso continuou no setor militar, sendo nomeado como chefe do Departamento de Tecnologia Estrangeira do Exército dos Estados Unidos. Foram várias as honrarias e prêmios que ele conquistou durante toda a sua carreira militar, sendo exatamente por isso que suas declarações são tão impactantes.
Ele alegou ter trabalhado diretamente com o desenvolvimento de tecnologia extraterrestre nos anos 60. Afirmou que os Estados Unidos recuperaram naves extraterrestres acidentadas, utilizando a tecnologia para avançar em áreas como microeletrônica. E sobre o Tratado de Greada, suas palavras foram: "Nós negociamos uma espécie de rendição com eles, já que não podíamos lutar contra eles. Eles ditaram os termos, porque sabiam que o que mais temíamos era que isso se tornasse conhecido." Corsell é o único que usa a palavra rendição, um indicador de que ele não estava feliz com os termos do tratado. Em 1997, ele publicou seu livro O Dia Depois de Roswell, no qual ele traz essa e várias outras alegações. Retornando para as consequências do Tratado de Greada, William Cooper afirma que não demorou muito para que os Greys começassem a descumprir o acordo. Em pouco tempo, ficou claro que eles não estavam fornecendo a lista completa com suas abduções. E pior, nem todos os abduzidos estavam sendo devolvidos. Quanto à tecnologia que havia sido prometida, ela estava sendo entregue numa escala muito inferior à esperada, enquanto o número de abduções disparava. Aliado a isso, diversos ufólogos e pesquisadores afirmam ser possível notar um padrão diferente nas abduções ao longo das décadas. No início dos anos 50, as abduções eram vistas com bons olhos, descritas até mesmo como um passeio entre amigos. Ao longo do final dos anos 50 e posteriormente, as abduções foram vistas cada vez mais com maus olhos, descritas como eventos traumáticos e habitando o imaginário da população como algo aterrorizante. O pesquisador e exopolítico Michael Salla tem uma teoria sobre isso. De acordo com ele, as abduções que aconteceram no início da década de 50 foram realizadas pelos nórdicos. Já os Greys são os responsáveis pelas abduções na década de 60 para frente. E desde então, não houve mais nada parecido com os relatos pacíficos do passado. Todos os ufólogos e pesquisadores acreditam que, uma vez que os Greys perceberam que a humanidade não tinha tecnologia suficiente para enfrentá-los e, como já havíamos recusado a proposta de ajuda dos nórdicos, o número de abduções aumentou cada vez mais. Durante os anos 70, os segredos quase vieram à tona pelas mãos dos produtores Robert Emeniger e Alan Sandler. Na ocasião, ambos foram convidados a produzir um documentário sobre OVNIs para a NBC. Eles obtiveram permissão para acessar arquivos do Pentágono, onde supostamente encontrariam documentos e evidências sobre a vida extraterrestre. Emeniger afirma que os oficiais militares sugeriram que ele incluísse no documentário imagens reais de um pouso alienígena ocorrido no Novo México em 1971. Essas gravações mostrariam uma nave pousando, 3 seres alienígenas saindo dela e sendo recebidos por oficiais americanos. No entanto, no último minuto, os militares teriam retrocedido e revogado a autorização para o uso daquelas imagens. A desculpa utilizada pelo Pentágono era de que aquele não seria o melhor momento para tais revelações, devido ao escândalo de Watergate. Mesmo sem as imagens, eles lançaram o documentário OVNIs, Passado, Presente e Futuro, alcançando um certo sucesso na comunidade ufóloga. Apesar de Emeniger nem Sandler afirmarem que as gravações tinham ligação com o Tratado de Greada, teóricos da conspiração sugerem que, mesmo indiretamente, aquele seria um incidente relacionado. Lembra-se de que mencionei Philip Schneider? Pois bem, o seu nome não é um dos mais citados à toa, mas sim pelos eventos que presenciou enquanto trabalhava na construção de uma base militar subterrânea em Dulce, Novo México. Após as máquinas de perfuração quebrarem diversas vezes, Schneider e os demais envolvidos foram obrigados a coletar amostras de rocha manualmente. Dentro das instalações subterrâneas, ele e os demais humanos entraram em conflito armado com os Greys. Uau! Parece uma história absurda, né? Mas
foi a que Schneider contou até o final dos seus dias. Em 1995, ele havia iniciado uma turnê de palestras nas quais relatava seu confronto direto com os Greys, quando 66 de seus companheiros pereceram, sendo ele um dos únicos 3 sobreviventes. Na batalha, ele foi ferido, tendo de permanecer 400 dias em terapia de isolamento radiológico. Entretanto, apenas 6 meses após iniciar suas palestras relatando suas experiências, ele foi encontrado morto em seu apartamento. A causa? Conforme atestado de óbito, Philip Schneider havia atentado contra a própria vida. Por não deixar nenhum tipo de bilhete para trás, todas as pessoas ao seu redor, inclusive sua ex-esposa, contestam essa versão, acreditando que ele possa ter sido silenciado devido às informações confidenciais que vinha divulgando. Ele próprio temia essa possibilidade e, desde o início de suas palestras, afirmava que, caso um dia chegasse a atentar contra a própria vida, todos poderiam saber que não tinha sido ele, mas sim alguém tentando silenciá-lo. Tudo fica ainda mais bizarro quando sabemos que ele já havia sofrido 13 tentativas de assassinato antes. E quanto aos demais nomes que se pronunciaram sobre o Tratado de Greada? Todos eles tiveram finais distintos. William Cooper encontrou seu fim em 2001 num confronto direto com a polícia local. Conforme consta em boletim, havia um mandado de prisão em seu nome devido ao fato dele se recusar a pagar impostos. Cooper resistiu à prisão, sacando uma arma e obrigando os oficiais a entrarem em confronto. Apesar dessa ser a causa oficial da sua morte, há quem acredite que exista algo mais por trás dessa história. O coronel Philip J. Corso faleceu em julho de 98, aos 83 anos, devido a um ataque cardíaco. Dentre os envolvidos, sua morte é a que menos levanta suspeitas, porém, ele aproveitou todos os momentos em vida para falar aquilo que pensava. Muito além do que as declarações dadas em seu livro, ele também costumava conceder entrevistas a programas de rádio e TV, sempre falando sobre suas experiências e sobre aquela que ele acreditava ser a verdade sobre os extraterrestres, justamente o que o governo tanto insistia em esconder. Atualmente, várias de suas entrevistas estão disponibilizadas no YouTube. Já Michael Salla permanece vivo e ativo na divulgação de suas teorias sobre contatos alienígenas. Ele ganhou notoriedade ao fundar o site exopolitics.org ou exopolitics.org, no qual divulga constantemente diversos artigos sobre o envolvimento do governo com extraterrestres, especialmente o Tratado de Greada. Entretanto, ao contrário dos demais nomes citados que afirmam terem participado diretamente de programas secretos do governo, Michael Salla baseia todas as suas teorias em entrevistas, relatos de terceiros e documentos não comprovados. Apesar de ser uma figura influente na ufologia, suas ideias costumam ser criticadas por céticos e cientistas, justamente por falta de evidências concretas. Apesar disso, ele é um dos poucos que advoga em nome de todos os ex-militares e ex-funcionários do governo que vazam informações confidenciais sobre extraterrestres. Ele afirma que nomes como Philip Corso, William Cooper e Philip Schneider são submetidos a estratégias de desinformação e difamações por parte do governo, tudo para desacreditá-los perante o público. Entretanto, independente das inconsistências que os seus discursos possam apresentar, há elementos que são incontestáveis, tal como o histórico profissional deles, o que deixa claro que, em determinado momento, todos eles trabalharam diretamente para o governo dos Estados Unidos. O Tratado de Greada segue sendo um dos maiores enigmas da ufologia moderna. Se for verdade que, por medo de renunciar ao seu poderio nuclear, os Estados Unidos recusaram o Acordo dos Nórdicos, podemos pensar que essa decisão abriu as portas para um pacto sombrio com os Greys. Seja como for, a verdade pode estar mais próxima do que imaginamos. Cabe continuarmos questionando
pesquisando e, acima de tudo, mantendo a mente aberta. Afinal, num universo com bilhões de galáxias, seria mesmo plausível acreditar que estamos sozinhos? Deixe nos comentários o que você acha sobre tudo isso, as experiências que você pode ter tido ou que sabe sobre esse tema. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.